empresário, como sempre acontece às quartas-feiras no Raio X, o Afonso e o Dino da DM Empresarial trazendo informações para você, o momento do empresário a partir de agora no Raio X. Raio X, credibilidade em primeiro lugar. A gente vai começar hoje batendo um papo com o Afonso. Boa tarde, Afonso. Bem-vindo para mais um momento do empresário. Boa tarde, Aloysio. Tudo bom? Boa tarde aí a todos os ouvintes da 102, a todas as pessoas aí que nos acompanham também pelas redes sociais. Mais uma vez é um prazer, né, poder estar aqui em todas as quartas. Essa é mais uma. Nós estamos trazendo aí mais conteúdo para todos os ouvintes, até mesmo para todos os empresários, para todas as empresas, para todas as pessoas também que participam de negócios, para todas as pessoas que têm interesse de participar, querendo ou não, sendo pessoa física ou jurídica, nossa vida também tudo é negócio, tudo é uma boa apresentação e tudo também está envolvendo ali dinheiro, está envolvendo a questão da comunicação, né não, Luiz? Sem dúvida nenhuma. E o tema de hoje? Bom, Luiz, hoje nós vamos falar sobre transição nas empresas familiares. Ixi. Até mesmo que é um tema assim que dentro da nossa cultura frutal muito importante, né? Aqui, porque a gente tem aí muitas empresas familiares, nós temos muitos negócios que são passados aí de gerações para gerações. Só que antes disso, Luiz, eu gostaria de aproveitar aí, agradecendo a todos os nossos parceiros também, deixar bem claro que o nosso quadro Momento de Empresário, ele agora nós vamos também para a parte online, vamos aí para as telas dos computadores, dos celulares, através do YouTube e das nossas redes sociais. Fizemos uma parceria aí com a 11, a agência, e também temos uma parceria aí com o Heron Fotografia, que está aqui hoje até mesmo, né, fazendo todas essas imagens toda com a qualidade. gente. Sim, então estamos aumentando o negócio e hoje todo mundo aí fique ligado, podem acessar o nosso Instagram, @DM Empresarial Oficial. Vocês vão lá na bio, vocês vão no perfil, vão encontrar o link que vai direcionar todo mundo aí pro YouTube. Vocês vão poder acompanhar aí mais um Momento do Empresário agora em vídeo também. Só que, Luiz, eu queria aproveitar esse momento para lembrar da pergunta que a gente fez para você na semana passada. Verdade. Sobre a organização, sobre o planejamento, que depois você lembrou um exemplo. Eu gostaria que você falasse um pouco aí pro pessoal. Esse exemplo é até engraçado, né? Sim. Vocês acharam interessante. Porque durante muitos anos, infelizmente até hoje, eu fui assim, talvez um dos maiores bebedores de Coca-Cola do mundo. Rapaz, eu tomava pelo menos 2 litros, né? Uma Coca Pet, era sagrado. Todos os dias realmente eu tomava essa Coca-Cola. E depois, há uns 4, 5 anos, surgiu uma outra paixão na minha vida, que são os gatos. E começou assim, eu não fui atrás, nunca fui, eu vou ali adotar aquele porque é bonito ou porque é de não, fui adotando gatos que estavam abandonados. Apenas o primeiro que nós fomos atrás, a minha filha foi atrás, adotou, e aí a partir dela eu comecei a me apaixonar pelos gatos e depois fui adotando aqueles que não tinham lar, que não tinham casa, que estavam abandonados, que eram abandonados às vezes na porta da minha casa, abandonados debaixo do meu carro. E aí, essa despesa com gatos começou a pesar. E aí a patroa puxou a orelha, falou, peraí, tá gastando muito dinheiro com os gatos. Aí, rapaz, eu peguei e falei pra ela, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio, eu vou parar de beber Coca-Cola e vou aplicar o investimento na Coca-Cola, porque parece que não, mas uma Coca-Cola, né, de 2 litros, se você comprar em oferta hoje, custa R$6, pelo menos numa boa oferta. Se você fizer uma conta de 30 dias no mês, amigo, são 180 conto, que é uma grana razoável. Então esses 180 conto dá bem mais do que um bom saco de ração. E aí eu fiz essa troca, né? Você começa a administrar a vida. E foi muito benéfica, porque hoje quem bebia uma Coca por dia, bebe uma por semana. Então já melhorou bastante, Afonso. E além dessa organização também, desse replanejamento que você teve que fazer, sim, melhorou sua saúde, sim. E também você está ajudando aí alguns animais. Sim, sem dúvida nenhuma. Não, muitas vantagens realmente, né? Por isso, depois daquela conversa, eu falei, lembrei de uma coisa interessante aqui, que é um bom exemplo. Que bacana. E assim mesmo como você lembrou, o pessoal de casa também, quem está nos ouvindo aí, se lembrar de alguma coisa, traz os exemplos para nós. Tem muitas pessoas aí
que às vezes tem bons exemplos que podem ser falados aqui, nós estamos acompanhando, muitas pessoas dando alguns feedbacks para nós, a gente sempre está trazendo aqui para a rádio todos esses acompanhamentos, todas essas evoluções, certo, Dino? Isso, e esses exemplos são importantes, que as pessoas conseguem visualizar, né, de forma mais fácil, através do exemplo do outro. Então, esse é o mais bacana até do quadro, é tratar as questões de forma simples, e com esses exemplos a gente começa a mostrar questões do cotidiano e de como elas são tratadas, ou seja, as melhores práticas, né? E isso é muito interessante, muito bacana. Bom, Luiz, e voltando aí para o nosso tema, vamos falar aqui do dia mesmo, dessa semana, em relação à transição empresa familiar. Espinhoso. Justamente, assim, creio que a gente até estava discutindo isso. Impérios já viraram farinha com isso. Justamente. A gente estava discutindo sobre os temas, né, que a gente sempre faz essa programação aí a curto, médio e longo prazo, e encontramos esse que é uma realidade que a gente até convive muito dentro dos nossos clientes e dentro da realidade frutal. Pode parecer que a administração de uma empresa familiar seja uma tarefa simples, porém, contudo, a gente sabe que não é, até mesmo por envolver assim, uma questão fundamental que pode ser a razão do sucesso ou do fracasso, que é o que você falou. E saber como administrar esses relacionamentos faz toda a diferença nessa transição, principalmente da liderança. Porque às vezes um líder que fez sucesso não terá a mesma felicidade, vamos dizer assim, ao passar todo o seu patrimônio, toda a sua responsabilidade para aquele que virá. E uma questão interessante, né, falando especificamente agora aqui no tal, e foi até um feedback que eu tive de um pessoal de fora, até um pessoal ligado a banco. Em visita aqui em Frutal, o pessoal sempre faz um levantamento, né, das empresas aqui, visitando a maioria das empresas, e essa pessoa me deu um feedback que até então, né, eu não tinha me alertado a tanto, né, que aqui em Frutal, as empresas, os empresários, são jovens, e a maioria desses jovens é porque passou por uma transição familiar ou está nessa transição. E se a gente for parar para analisar mesmo, a gente vê e tem vários exemplos aqui dentro, né, dentro de Frutal, de empresas que estão nessa transição familiar ou que já passaram por essa transição. E num outro meio também que a gente convive, que é o meio rural, isso está acontecendo muito, muito. E tem acontecido agora, nesse exato momento, na nossa região também. Tanto nas regiões também vizinhas, mas falando agora especificamente Frutal, tem acontecido muito. E tem gerado, né, algumas dúvidas, né? Qual é o momento certo de fazer isso? Como fazer essa transição? Dentro dos nossos clientes, a gente vê uma questão simples, o seguinte, Luiz, olha só tanto que é interessante. Quando a gente pega uma empresa familiar, né? Estou falando aí de pai e filho agora. A gente pega uma empresa familiar, primeira pergunta que a gente faz, olha, como que você quer ser tratado, né? Você quer ser tratado falando com o filho, né? Como você quer ser tratado? Você quer ser tratado como filho ou como um profissional? Não, quer ser tratado como profissional. Só que ele quer ser tratado como profissional só em certos momentos. Na hora, como se diz, que a porca torce o rabo, aí ele quer ser tratado como filho, não como profissional, né? Então, aí já começa as disparidades e a confusão em relação a essa transição ou a forma de trabalho. Primeira coisa, que quando isso acontece dentro dos negócios, tem que ser a forma que isso vai acontecer. Vai tratar de forma profissional ou vai tratar como filho, né? Que são bem distintos aí, né? Sem dúvida. A maneira, a forma e tudo mais. E outra questão também no dia a dia que envolve as empresas familiares é a briga de poder. Porque muitas das vezes quando o patriarca passa, digamos assim, começa a passar a batuta, né, começa a passar ali digamos assim, começa a passar a gestão do negócio, às vezes o filho tem outra visão, normal, natural, outra geração, né, outra experiência de vida, outra maturidade, e ele começa a tomar algumas decisões que começam a incomodar o patriarca. E aí neste ponto começa a disputa de poder. E aí também isso na gestão atrapalha toda a equipe, que a equipe começa a ficar confusa.
quem é que manda, quem é que realmente vai tomar a decisão, em que tempo, quando, de que forma. Então essas duas questões são duas questões assim chave e que a gente vê, né, na maioria dos casos, essa questão que deve ser tratada, tem, como se diz, a maneira correta de se fazer isso, tá? Para amortizar e minimizar esses impactos. Bom, Luiz, e se a gente for tratar esse tema perante algumas bibliografias, a gente vai ver que se entende como uma empresa familiar somente aquela que realmente, entre aspas, vamos dizer assim, verdadeiramente consegue passar o controle para a segunda geração. Porém, a gente encontra em empresas de pequenos e médios portes, vamos dizer assim, familiares, uma questão que é muito interessante em relação a que os fundadores ainda não terem a consciência da importância dessa sucessão, que aí automaticamente a sucessão vai sendo feita de forma informal, que foi o que o Dino disse, e aí toda a equipe, todos os colaboradores, os stakeholders, o que é stakeholder? São todas as pessoas envolvidas nos negócios, entrando aí fornecedores, parceiros, eles ficam até mesmo sem saber como falar, com quem falar, como fazer, aonde buscar uma referência. Então a gente começa a ter problemas, vamos dizer assim. Tanto que dentro dessa estrutura de empresa familiar, a gente pode ter conceitualmente 3 tipos básicos, que seriam o tradicional, em que a família que fundou administra e exerce o domínio completo sobre os negócios, a mista, onde a empresa ela já tem um capital aberto, mas a família ainda detém esse controle e a influência, e também a de influência familiar, em que a maioria das ações está em poder do mercado, mas a família mantém a influência estratégica. Então, basicamente, na nossa cultura, na nossa região, do Frutal e todos os municípios, nós trabalhamos com essa parte da tradicional, em que a família que fundou, ela está ali e exerce todo o domínio e até mesmo toda a influência sobre os negócios. Porém, nós precisamos atentar a essas questões relacionadas de convívio, de ter um planejamento, que é o que a gente traz para o quadro, de forma simples e objetiva, as pessoas terem a noção e a real importância de se fazer um planejamento, tanto para a questão de orçamento financeiro, vamos dizer assim, porém também visando o longo prazo da empresa, para poder trazer filhos, trazer netos. Nós temos clientes, inclusive, que já estão na 3ª geração, basicamente, dentro do negócio. E automaticamente já repassou tudo isso. E negócio saudável e bem estruturado. Justamente. Até como se diz, no caminho da evolução. Ou seja, toda essa evolução, né, que está na 3ª geração, o negócio continua em expansão. E o que contribuiu, né, para esse exemplo, né, que a gente está falando, foi o planejamento. Ou seja, todas essas transições, da primeira para a segunda, foi feita de forma informal, mas foi muito assertiva. Da segunda para a terceira, ela está sendo de forma totalmente formal, totalmente objetiva. Montou-se um conselho de gestão, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para acompanhar isso. E principalmente alinhou muito bem as expectativas, tanto para quem está passando, como para quem está recebendo. Ou seja, para quem está passando, né, o domínio do negócio, para quem está recebendo o domínio do negócio. Uma coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que tratar, nessa transição, né, familiar, todas as pessoas, os empresários, têm que saber a hora certa de se fazer isso. O que acontece é que às vezes as pessoas vão empurrando isso com a barriga, sabe que vai acontecer, sabe que tem que acontecer, mas vai protelando. Então vai empurrando isso com a barriga e depois passa do ponto. É igual uma receita de bolo. Você mexer de mais, mexer de menos, fogo alto, fogo baixo, vai passar do ponto, né? Eu sou cozinheiro aí nas horas vagas e nas horas de trampo também, então eu sei que se mexer demais passa do ponto. Às vezes deixa queimar alguma coisa, mas enfim, né? Outra questão também é otimizar essa transição, né? Já combinar isso muito bem, trabalhar isso, igual eu falei, de forma profissional, de forma objetiva. Ó, senta aqui, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, até aqui pode ir, até aqui não pode, né? Lê a cartilha, e não é só ler uma vez e achar que vai dar certo. Um exemplo que eu sempre dou é igual
se for empresário de pai para filho, ele vai ter que lembrar igual quando o filho dele era pequeno. Apaga a luz, escova os dentes, sai do banheiro, né? Então na hora que estiver fazendo a transição, vai ter que lembrar, ó, isso aqui eu já falei que eu aceito, isso aqui não. Ó, isso aqui tá bom, isso aqui não. E uma maneira para, né, tirar um pouco, né, dessa pressão nessas nuances, o que pode ser feito é montar um conselho de gestão para poder alinhar todas essas estratégias. E nesse conselho de gestão, quem vai ficar nesse conselho, quem serão as pessoas que vai participar, vai começar a olhar o negócio de forma mais objetiva, né? E vai começar a traçar melhor os planos, ter mais planejamento. Isso vai facilitar demais essa transição. Os maiores também desafios, né, de empresas familiares estão ligados ao que eu dei o exemplo agora há pouco, das disputas pessoais e disputa de poder. E é igual eu falei, quando você tem um negócio, você tem uma expectativa X para aquele negócio. Só que na hora que seu filho vem, a expectativa dele é outra, a maneira de gestão, de lidar, de cuidar. Então, se isso não for muito bem alinhado, duas pessoas vão ficar frustradas. Tanto quem está passando, quanto quem está recebendo. Se eu te der um presente, né? Se eu te dou o presente, é seu, e você recebeu, ele é seu. Não adianta eu te dar o presente e querer falar para você como que você vai tomar conta desse presente, né? Apesar que agora a empresa, né, não é um presente, ela tem uma vida própria. Então, mas você tem razão, de certa forma, quando um pai, teoricamente, passa para um filho, né, olha, tô te entregando, cuida aí. Isso, por isso que tem que alinhar a expectativa. Tô te entregando o quê? Como? O que eu espero? Se eu estiver te entregando total, acabou, não posso olhar para trás, entreguei. Agora, ó, vou te entregar tal parte. Ó, até aqui você pode ir. Olha, eu ainda, isso é só eu que decido. Isso que tem que alinhar. Sendo mais objetivo, tá? Vamos pegar uma empresa pequena. Uma empresa pequena, vou traduzir em números, o faturamento aí é algo em torno de 300 mil, tá? Mês. Nesse sentido, nesse cenário, vamos supor que o pai está passando aí a transição para o filho dessa empresa. O que pode acontecer? Primeiro, o filho deve participar da empresa desde o começo, saber todos os setores, de preferência trabalhar em todos os setores, pelo menos ter o conhecimento mínimo, no mínimo isso. Depois, quando ele estiver participando das decisões, ele começar de forma colaborativa. Exemplo, se ele que vai fazer as compras, quem tem que aprovar as compras no começo vai ter que ser o pai para saber que realmente está alinhado ali com o processo da empresa, qual a expectativa. Então, se o pai começar essa transição com esse acompanhamento, né, e alinhando essas expectativas, a chance de dar errado é bem menor. Só que a outra questão das empresas familiares é que às vezes você, né, sendo você o dono e seu filho vindo para o negócio, é que às vezes seu filho não tem aptidão para aquilo, que é normal. E aí isso vai gerar um problema. Então, essa questão também das empresas familiares, o que tem que ser analisado é se o filho tem aptidão para aquilo que ele está assumindo. Faz parte. É igual você colocar uma pessoa para ser vendedor e não tem aptidão para ser vendedor. Não vai dar certo. Certo? Então, isso é análise de perfil. Mas, enfim, quando se alinha todas as expectativas, quando você trata isso de forma objetiva, clara e profissional, nesse sentido não adianta misturar pessoal com profissional, não vai dar certo. E trata isso de forma profissional, a chance de êxito é muito maior. É muito maior, né, Afonso? Justamente, Aloysio. Então, assim, a gente consegue entender que os fundadores, eles têm um papel fundamental em todo esse processo. Até mesmo porque, às vezes, ele é um excelente empresário, empreendedor, porém, como pai, ele não, às vezes, estava preparado ou fez todo um processo para poder realmente fazer essa transição de forma saudável e sadia para o negócio. Só que, como a gente sempre fala, nunca é tarde. E o momento de iniciar é sempre o agora, para a gente não ficar postergando isso. E a vantagem de tudo isso é que a gente precisa ter como, e visar isso como uma solução,
o diálogo e a transparência. Por quê? Se a gente consegue ter toda a comunicação feita de maneira clara, bem objetiva, automaticamente a gente vai ter aí uma boa relação entre o sucedido e o sucessor. Então, as pessoas, na maioria das vezes, elas enxergam todos os colaboradores ou todas as pessoas com uma maior dificuldade desse processo. E realmente, se não for observado de maneira clara e objetiva, os colaboradores podem se tornar, entre aspas, vamos dizer assim, ou somente na visão de quem está ali fazendo a gestão do negócio, o maior problema. Porém, a gente precisa lembrar que as pessoas são a única saída ou a principal solução para a gente poder atingir o sucesso. Principalmente numa empresa, que a gente se tratando de empresa familiar, ela já vai ter um histórico muito bom e ela já vai estar sendo, já se construiu, está em evolução. A gente precisa entender que existem pessoas com capital intelectual, com conhecimento muito importante para a gestão e para a rotina do negócio. Então, geralmente quem está recebendo, o herdeiro que está entrando, ele tende a ver as pessoas e ele, não, esse aqui não funciona para mim porque ele era muito bom para o meu pai, então para mim ele já não serve. Só que a gente precisa entender, e o herdeiro nesse caso ele precisa sim fazer toda uma construção e um estudo para entender as pessoas e não simplesmente tirar uma conclusão prévia do negócio ou da pessoa e até mesmo ter um pré-julgamento da pessoa e da influência dela no negócio e poder fazer toda essa gestão com flexibilidade, com conhecimento, com sabedoria e com tranquilidade. As pessoas tendem a ser e estarem um pouco mais aceleradas, porém esse é o momento de realmente estudar o negócio, se aprofundar no negócio para poder levar adiante todo o sucesso da empresa. Sim, e uma questão interessante também, e uma palavra que é chave, tá? Uma frase, na verdade, que é chave. Às vezes o maior gerador de conflito é que as pessoas, né, nesse caso, nessa transição, usa a confiança pessoal e não a competência. Então, se vocês que estão participando ou de alguma forma está passando por uma transição familiar, tem que deixar de lado a confiança pessoal e nós temos que ir para a competência, porque senão não vai conseguir garantir a perpetuidade do negócio, que é só com competência que você consegue isso, não com confiança, né? Então esse é o ponto principal dessas situações. E no meio rural, que é uma questão que a gente abordou, no meio rural, o que mais gera conflito é que as aptidões são diferentes. Às vezes o pai trabalha com plantio, é agricultor, e o filho vem com a ideia mais de pecuária, tem mais aptidão na pecuária. Então começa a ter ideias distintas, diferentes. Então isso vai gerar esses conflitos. Por isso que é muito importante alinhar nesse sentido quais são as expectativas. E aí, vai fazer essa transição da agricultura para a pecuária ou vice-versa, né? Ou não? Começa, em alguns casos, a gente combina, não, então peraí, vamos fazer com parte da área e vamos ver qual que é o resultado, né? Porque realmente, também, para o filho assumir algo dentro do negócio, né, seguindo o exemplo de rural, tem que ser com o que o filho também tem aptidão. E é justamente essa questão que você entrou no ponto de negócios rurais, Gino, que a gente encontra assim, negócios sendo profissionalizados, sim, porém a maioria deles ainda são voltados simplesmente para a pessoa física. Sim. E aí é onde a gente tem, vamos dizer assim, que aquela herança, né, de um pai passar para o filho, fazenda, os negócios da fazenda, e é onde a gente encontra essas relações de divergências dentro dos negócios. E nesse ponto, pode falar. Se vocês me permitem um atrevimento, já que essa é a área de vocês, mas eu acredito que hoje a questão das gigantes, isso está até basicamente resolvido. Hoje existem consultorias especialíssimas nessa questão de transição. As grandes empresas começam a caminhar para o mesmo lado. As médias, pequenas, e aí eu digo até os negócios familiares, né, que como a gente estava falando aqui,
até o Afonso tocou, não é só uma questão do empresário, mas a vida pessoal. Sim. Nós temos gente que, por exemplo, às vezes o cara tem um bar, uma pequena churrascaria, sei lá, uma sorveteria, né? Um faturamento aí, o Dino falou em 300 mil por mês, mas gente que fatura de repente 5, 10 mil reais, mas que a vida depende daquilo ali. E que às vezes isso acaba também passando para a família e que essas pessoas, acredito eu, quase 99% não se preparam para essa transição. Isso acontece quase de uma forma natural. Ou eu tô enganado? Não, isso realmente acontece. E assim, eu vou te dar um exemplo, né, seguindo o que você tocou aí no assunto, de um bar. Vamos supor que seria, usando o linguajar, seria um boteco. Aí o filho assume, ele começa a querer, em vez de ter um boteco, ter realmente um bar. Aí ele quer agregar, às vezes, o bar a um restaurante. Só que, às vezes, o pai está tão acostumado com aquele modelo de negócio que na hora que o filho vem com todo aquele gasto, porque é muito diferente a questão de produtividade. Né? Uma pessoa, exemplo, vamos pôr idade aí, uma pessoa de 50 e poucos anos e um filho de 20 e poucos entrando no negócio. É totalmente diferente. Então, se isso não estiver muito bem alinhado, né, o pai não vai querer aquilo e o filho vai ficar incomodado e falar, não, eu tomei um boteco, eu não quero. Né? Não menosprezando nada disso, fala, é só a questão do gás e disponibilidade que as pessoas têm quando entram no negócio, que é a maior fonte de divergência. Né? Então, nessas transições, o que tem que haver? Realmente alinhar muito bem as expectativas. Né? E isso, muitas das vezes, a gente já vê que a pessoa já tem dificuldade de conversar ou de alinhar. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Essas pessoas precisam muito de um auxílio, de uma orientação, porque elas nunca pensaram nisso. Sim, justamente. E é um dos erros que são basicamente mais comuns acontecer, Luiz, pegando esse exemplo que você deu, é em relação a iniciarem esse processo de sucessão após a morte do fundador. Sim. Ou também, assim, o fundador ficar impondo para o sucessor o que vai acontecer. Não, você é obrigado a assumir isso aqui, porque é da família, e acaba incomodando todos os herdeiros. Às vezes as pessoas tendem a querer adotar o mesmo modelo de administração do fundador, mas não necessariamente, e principalmente por características, vai ser possível ter o mesmo modelo. Enfim, é preciso realmente separar as questões familiares das profissionais. Então, o negócio da família é o negócio da família, o que é pessoal, vamos tratar em casa. Até nós temos clientes que costumam brincar que a partir das 6 horas eles vão resolver coisas de família, ou até mesmo quando tem marido e mulher no negócio, né? Agora a gente fala só das nossas questões pessoais. O negócio ficou lá amanhã a partir das 8, ou a partir da hora que iniciar a gente volta a falar. Porque senão, nesse caso, né, as pessoas ficam falando de negócio quando é marido e mulher, ficam falando de negócio 24 horas. E aí começa a confundir a relação, né, do patrimônio com uma relação de trabalho, que é totalmente distinta. Né? Uma coisa que eu até brinco, falo assim, olha, dentro da empresa você pode até mandar, mas lá na sua casa você quem manda é a sua mulher. Então, se não diferenciar isso, vai dar muita confusão. Mas enfim, uma questão muito bacana que você citou aí, é de usar os profissionais para poder tratar isso. E hoje a consultoria, ela ficou muito acessível, ela é acessível, né? Então, não importa se seu negócio é pequeno, não importa se seu faturamento é baixo, né? A consultoria, ela é acessível e totalmente benéfica, porque vai conseguir alinhar esses objetivos, né, dentro do seu negócio, muito bem. E também vai te ajudar para que essa sucessão, para que esse planejamento realmente seja tenha o maior sucesso possível dentro do negócio, dentro do gabarito aí que cada um tem, tá? Mas essa questão, igual você citou, nas empresas grandes, de grande porte, já acontece, porque inclusive é obrigatório. Qualquer empresa de grande porte, se qualquer negócio que ela for fazer, exemplo, se ela trabalha com capital de terceiro, com banco, o banco vai perguntar do planejamento dela, não é de 5 anos não, é de 20. E a primeira coisa que ele vai perguntar é se tem plano de sucessão. Para você ter uma noção, hoje os bancos já fazem isso com empresa pequena. Tá, qual que é o seu plano de sucessão? Às vezes o cara não sabe nem o que é isso. O que é essa palavra? Entendeu?
E tem que acontecer, e tá certo, porque senão a empresa vai ter que vida. E se o cara sofreu um acidente? A empresa tem perpetuidade ou não? Como você vai emprestar um dinheiro se você não sabe se a empresa tem sobrevida, né? Então, uma coisa muito interessante é que vamos supor, o capital de terceiro tem obrigado as empresas a se profissionalizar, porque senão elas vão ficar fora do mercado. Bom, Luiz, e ressaltando o objetivo do quadro Momento Empresário, a gente precisa, e é o que a gente gosta de fazer, é trazer todos esses conceitos de forma simples, natural, e fazer com que o empresário, ou como a gente disse no início, quem ainda está almejando abrir algum negócio ou praticar, possa se atentar a esse tipo de coisa, a essas questões em relação ao negócio, o que fazer, como fazer. Por quê? Porque na maioria das vezes o dia a dia, vamos falar assim, que a rotina acaba fazendo com que as pessoas não voltem-se para isso. Então o momento empresário, ele é justamente para fazer as pessoas pensarem. Então a gente traz para cá todo o conteúdo de forma bem tranquila e objetiva, e ressaltando mais uma vez, a DM Empresarial está de portas abertas para quem querer conhecer, querer entender um pouco mais sobre os negócios e também aprofundar sobre esses temas. A gente tem alguns clientes que sempre falam para nós, oh, eu quero falar sobre o tema passado, então quem tiver interesse pode nos procurar, sim, podem ir até o nosso escritório para a gente poder estar falando mais sobre isso, por conta também que o nosso tempo aqui ele é muito voltado para justamente a gente ser objetivo e não prolongar muito, porque a rádio hoje, como a gente falou na semana passada, as pessoas querem mais ouvir músicas, só que também a gente traz o conhecimento para todo mundo. Então, deixando bem claro, pessoal, vamos nos atentar a esses detalhes, todos os temas que a gente traz, é que a gente está vendo, a maioria deles, a gente até reformulou o nosso planejamento dos temas, é o que a gente mais tem visto no dia a dia dentro dos negócios. Então, vamos todo mundo aí acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo para a gente poder evoluir e pensar cada vez mais e aproveitar aí o começo do ano também para poder evoluir. Com certeza. E agradecer também a parceria aí, Heron Marques Fotografia, tá com a gente aí, tá filmando para a gente poder gerar esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo, agradecer a parceria dele aí para a gente realmente, né, o intuito cada vez mais é ter isso de forma simples, para que os empresários cada vez mais busquem mais conteúdo, evoluam e que com isso vai contribuir para o comércio como um todo, né, para os negócios como um todo, para as pessoas. Esse é o intuito, principalmente também do quadro, tá? A evolução nossa, a evolução das pessoas, dos negócios. E lembrando que a ADM empresarial em si, ela tem como foco ampliar e manter os negócios de frutal. Por quê? Porque a nossa região ela tem um poder muito grande de evolução, de expansão. Temos pessoas de fora que nos procuram para iniciarem negócios aqui. Então a gente precisa também fazer com que as pessoas que estão aqui pensem cada vez mais e possam evoluir também para acompanhar toda essa transição dos negócios e para que a gente leve a cabo aí até por muitos anos que virão todos os negócios de frutal de forma sadia, sustentável, que a gente possa sempre estar evoluindo. Você falou no escritório da DM, fica onde? Bom, o escritório da DM Empresarial é localizado no Hotel Três Poderes, tá? Então quem tiver interesse pode ir lá, podem entrar ali direto na recepção do hotel, que as meninas estão lá, os meninos também, sim, estão todos lá para recepcionar todos vocês e a gente já poder conversar um pouco mais. E deixar esse recado também, Luiz, que a consultoria, tá, ela é pagável e é um investimento. E qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande, nós desenhamos todo o planejamento de que forma que realmente seja factível, né, esse investimento. Se o negócio é pequeno, é uma tratativa, é uma forma de projeto. Se o negócio é maior, é outra tratativa, outra forma de projeto. Mas qualquer pessoa mesmo, consegue trabalhar e ter uma consultoria. Então, esse é o recado também que a gente gostaria de deixar. Quem tiver dúvida, pessoal, nos procurem. Estamos à disposição. Pode utilizar nossas redes sociais, o escritório da DM no Hotel Três Poderes, Praça 7 de Setembro 200. Tá? Estamos à disposição. Gostamos muito do que fazemos. E o intuito nosso, mais uma vez, é o desenvolvimento de frutal, é o desenvolvimento da região, é o desenvolvimento das empresas, dos negócios, de todos os nossos clientes, né? A gente tem clientes espalhados aí
em várias cidades, vários estados. Então, esse é o intuito, o desenvolvimento. Inclusive, buscar outras fontes também, mesmo aquela pessoa que está começando a se interessar por esse assunto, né, Dino, e que de repente quer ter uma referência. O Sebrae tem alguma informação bastante interessante. Lembrar que nós temos um curso de administração, nós temos 2 cursos de administração em frutal, Sim. na FAF, temos na UENG. Então, assim, você se aproximar desses profissionais que lidam com essa área é muito importante, porque é aquela história, você fica doente, você vai ter que procurar o médico, o problema de até mesmo para os que querem ficar mais malhado, né? Tem lá o professor, como é que é o nome do personal. O personal, exatamente, o cara né, o psicólogo que dá aquele auxílio ali para quando as emoções não estão muito bem encaminhadas também. Então, assim, nos negócios, de repente você vai passar por um momento que, infelizmente, a gente conhece pelas histórias, que é um momento realmente muito difícil, muitas empresas que simplesmente desaparecem, gigantes, empresas pequenas, quantas famílias às vezes tinham um pequeno negócio, mas que dava uma boa qualidade financeira para toda a família, e que de repente esse negócio, quando tentou se mudar de mão ou quando mudou de mão, simplesmente desapareceu, ou às vezes até aquela família que tem um negócio e de repente os filhos não se interessam, vão cuidar da sua vida e vão até ser muito bem sucedidos nas suas profissões, mas aquele negócio que de repente tinha um valor e que poderia ser ter um valor até financeiro, uma herança interessante para a própria família continuar, de repente simplesmente vai morrendo aos poucos, vai acabando quando, né, o principal administrador deixa de cuidar desse negócio, sem saber como transfere, sem saber de repente como vender direito. Então, procure se informar, eu acho que é um assunto que vale muito a pena, porque muita gente passa por dificuldade nesse momento. Sim, e é uma coisa que nós nos profissionalizamos nessa área, tá? Isso não veio só de experiência, e sim também de estudo, né? E você deu um exemplo muito bacana, pessoal. Esse recado é um dos melhores recados que você poderia deixar, que é a questão das universidades que nós temos aqui. São cursos excelentes. Os profissionais que dão aula nesses cursos são ótimos profissionais. A bagagem é muito boa mesmo. E até poucos anos atrás nós não tínhamos isso aqui. Uhum. Eu comecei a fazer o meu curso em Barreto, porque não tinha o curso aqui. Depois eu participei da primeira turma de Sistema de Informação e na época até vim divulgar o curso aqui na rádio, né? E hoje o curso é bem sucedido, é um ótimo curso também. Então vamos aproveitar todo esse conhecimento, desenvolvimento e buscar. E mais uma vez, pessoal, a consultoria, tá? Não deixe para fazer ela só quando você está com problema, não. Porque aí a gente vai lá só para remediar, né? Então, quando você opta pela consultoria até num ponto que a sua empresa está redonda, é melhor ainda que aí você vai buscar o caminho da evolução, né? Como um médico, né? Melhor é prevenir. Prevenção, certo? Então, esses são os recados que a gente gostaria de dar. Gostaria de agradecer demais também a parceria aí com a 102, né? Uma parceria de sucesso. E agradecer o espaço, agradecer você, Luísio, tá? Pela forma assertiva que tem nos ajudado aí, conduzido com a gente aí esse quadro, tá? E mais uma vez, pessoal, obrigado. Boa tarde a todo mundo aí, bom resto de semana. E que cada vez mais a gente busca essa evolução e o que precisar, né, tá, de nós, como consultoria ou como pessoas ligadas a qualquer tipo de negócio, estamos à disposição. Esse aí, Luiz, muito obrigado mais uma vez. As suas interações fazem que o nosso quadro ele possa até engrandecer muito mais. Obrigado mesmo a todos os ouvintes, todas as pessoas. Agradeço aos gatos. Justamente. Todas as pessoas que interagem com a gente, né, falando, dando os feedbacks, nos ajudando a melhorar também, né, em todos os pontos. Então, assim, a gente agradece imensamente por toda a participação, até mesmo das pessoas que trabalham com negócios dentro de Frutal. É isso que a gente gosta de fazer, a gente gosta de aprender sobre nossos novos negócios. E também, mais uma vez, ressaltar aqui, pessoal, vamos todos trabalhar de forma planejada, o máximo que puder, de forma organizada. Vamos aperfeiçoar a nossa comunicação, o nosso ato de lidar, não só dentro de negócio, mas na família, marido e mulher, Sim. pai e filho, mãe e filho, enfim. Vamos todos focar nesses pontos que são muito interessantes, não só para o negócio, mas para a vida. E lembrar a todos que nosso
programa e até o nosso quadro no YouTube já está no ar. Então, entrem na nossa página, @DM Empresarial Oficial. Vocês vão encontrar lá na bio o link que já vão direcionar a todos aí pro vídeo que já está lá no ar. Fiquem um pouco mais por dentro, vocês vão estar vendo a gente lá para quem não está aí no Instagram agora, mas para quem está só ouvindo. Muito obrigado mais uma vez a 102, a todos os nossos parceiros, Geron Marques, a agência da 11. Fiquem todos aí com Deus, mais uma vez, agradecendo, né, gente? E só lembrando também, o pessoal pode também ir direto no YouTube, procurar lá Momento do Empresário, que vocês vão achar lá o símbolo da DM, tá? Então, pessoal, quem for lá, inscreve no canal, curte, compartilha, pode deixar algum comentário, tá? É muito importante a participação de todos, a interação, para que cada vez mais esse quadro possa contribuir realmente com todas as pessoas, ok? Obrigado, pessoal. Muito bem, a participação do Dino, do Afonso aqui na 102 com a DM Empresarial, trazendo o momento do empresário, ressaltando isso, né? Procure se informar porque realmente pode fazer toda a diferença aí na saúde financeira da sua empresa, mesmo que você não esteja ainda passando por um aperto, mas esse momento pode acontecer, pode chegar, informação é sempre bem-vinda. Inclusive isso que o Dino falou, da importância e da qualidade dos nossos cursos na FAF, na UENG. Por que não fazer um curso? Por que não só procurar os professores procurar informação dos professores ou das pessoas que estão terminando o curso, mas por que não você também ir fazer o curso? Isso é um investimento pessoal e um investimento profissional na sua empresa. Se você está nessa área e de repente quer ter um conhecimento muito melhor daquilo que você está fazendo, você pode de repente fazer um curso de administração aí ou outra área que você pretender, de repente se não dá para fazer o presencial, você pode fazer um curso à distância. Hoje tem grandes cursos de muito boa qualidade e de repente é o melhor investimento, ao invés de comprar aquela máquina que talvez não te trazer todo aquele retorno que você imagina. Se você investir, eu me lembro há muitos e muitos anos, eu não escutei o conselho, mas há muitos anos o professor Antônio, que foi diretor do colégio estadual durante muitos anos, saudoso professor Antônio, ele me disse, falou, olha, você tem capacidade e pode se dar muito bem na vida, né? Mas seja quem for, se você atravessa um momento de dificuldade e de repente o seu negócio enfrenta um problema qualquer, você perde o seu negócio, você deixa de ter aquela sustentação. E já um profissional, de repente, com uma profissão, mesmo ele tendo um bom negócio, se de repente você atravessa um momento de dificuldade, e se você parar para pensar, você procurar aí nas biografias grandes nomes, muitas pessoas que de repente hoje estão numa situação muito boa, mas que já atravessaram momentos de dificuldade, que de repente foram buscar uma segunda oportunidade, ou numa faculdade, ou numa outra profissão que conheciam. Então, o conhecimento realmente não ocupa espaço e só vai te trazer benefício. Pena que eu não escutei tanto o professor Antônio, saudoso professor Antônio, mas um bom conselho é que realmente a gente possa investir na nossa qualificação profissional e pessoal, como tem dito aqui o Dino e o Afonso. Mais uma vez, obrigado Afonso, obrigado Dino, a DM Empresarial trazendo um momento do empresário. Toda quarta-feira, por volta do meio-dia, aqui na 102.